Ok. A terra como material de construção é uma prática milenar adquirida em todos os continentes por sua facilidade de acesso. Ainda hoje, cerca de 30% da população mundial vive em construções de terra na Ásia, África e América do Sul. As vantagens da terra como material de construção são que ela é termorreguladora, que é uma ótima opção para lugares com grandes variações térmicas. Ela é ótima isolante térmico e além também de controlar a umidade relativa do ar, o que deixa o lugar mais arejado, enfim. E também tem o baixo ou nulo impacto ambiental, graças à sua capacidade de reutilização e reciclagem. E também porque são coletados em áreas próximas ao local de construção, que daí elimina a demanda de transportes emissores de CO2. Também tem o baixo custo e o grande potencial estético se utilizado de maneira correta. As técnicas de construção em terra são da forma monolítica, da forma de alvenaria e também de enchimento de uma estrutura de suporte. A taipa de pilão é feita basicamente de solo. Essa técnica consiste em terra prensada, designada taipa. Ela é a mais representativa e com maior expressão a nível mundial. E aqui é a imagem da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que ela foi construída em taipa de pilão durante o século XVIII no Brasil. A taipa é uma técnica de construção monolítica, concebida a partir da execução de grandes blocos de terra crua, compactados em situ. A terra pouco úmida, com teor de umidade ótimo, é compactada entre dois painéis laterais e enfiadas sucessivas, permitindo a construção de alvenarias resistentes de grande espessura. Essa técnica permite a construção de edifícios que não ultrapassam os 2 pisos, quando utilizada como estrutura resistente. As propriedades mais importantes a serem analisadas para a escolha do solo para a construção são, na seleção, a composição granulométrica, a plasticidade e retração, no controle da execução, a umidade e grau de compactação. Os solos podem ser classificados como pedregulhos, areias, siltes e argilas. Um dos ensaios feitos é o limite de liquidez, que é o teor de umidade do solo com que se unem, em 1 centímetro de comprimento, as bordas inferiores de uma canelura feita em uma massa de solo colocada na concha de um aparelho normalizado, aparelho de casa grande, como demonstrado na foto, sob a ação de 25 golpes de concha sobre a base desse aparelho. O limite de liquidez marca a transição do estado plástico ao estado líquido. É representado por LL, expresso em porcentagem. Os equipamentos utilizados são a peneira 40, uma estufa capaz de manter a temperatura entre 105 e 110 graus, uma balança, um aparelho casa grande, um funil de 5 centímetros de diâmetro e uma espátula de aço. O Adobe, ele é um sistema artesanal de construção e ele é basicamente feito de blocos de terra argilosos e eles podem ser ou moldados à mão ou com forma de madeira. Se for moldado à mão, ele vai apresentar um aspecto mais arredondado e se for feito em forma de madeira, vai ter um aspecto parecido com o da foto ali. Ele é estabilizado com cal aéreo ou cimento em técnicas mais modernas. E a terra, para a construção desse tijolo, ela apresenta algumas fibras vegetais. E apesar de ser um material sustentável de baixo custo, no Brasil ele foi posto de lado por apresentar desvantagens à questão da umidade do ar, porque o ar do ambiente é muito úmido, daí é uma desvantagem. E sobre a produção do tijolo, ele é basicamente feito de terra crua, fibras e água. O primeiro passo ele consiste em amassar bem a terra. Geralmente é feito com os pés ou pode ser feito também como um pilão. Deixado descansar por alguns dias e logo em seguida, com a massa ainda úmida, é moldado o tijolo, tanto à mão ou com as formas. Depois disso, é deixado para secar na sombra ou no sol para curar. Aí há algumas vantagens de construir com o Adobe. Ela regula a umidade do interior, a temperatura do interior, absorve contaminantes, filtra radiação, tem capacidade estrutural e econômica, tecnologia de construção apropriável, material 100% reciclável e biodegradável, conserva madeira e materiais orgânicos, e é uma produção de baixo impacto ambiental. Aí algumas demonstrações de como é a construção feita de Adobe. Shibam, a cidade do Iêmen,
possui edifícios de paredes externas feitas com adobe. Esses edifícios eles datam do ano 300 d.C., mas a maioria dos remanescentes datam do século XVI. A população reutilizava as terras das colheitas para moldar os blocos, ilustrando a capacidade de reciclagem do material. A espessura das paredes diminui quanto mais alto for o pavimento, uma técnica de construção que garantia estabilidade para a estrutura. Tal emprego do adobe não seria possível sem um conhecimento empírico prévio para a fabricação e moldagem dos blocos, assim como organização social e um bom planejamento urbano. Este é um bom exemplo de construção sustentável, visto seu material que praticamente não impacta o meio ambiente e considerando os aspectos socioeconômicos. Ensaio de granulometria. O adobe é composto por elementos granulares que devem ser de tamanho adequado ao contexto. Se forem muito pequenos, a tensão superficial aumenta, o que possibilita o surgimento dos microfissuramentos. Porém, se forem muito grandes, de baixa tensão superficial, poderá ocorrer a fragmentação. Para isso, a norma referente à análise granulométrica é a NBR 7181 de 2016, que utiliza como referência outras normas, como a NBR 6457, que se refere às amostras de solo para o ensaio, e a NBR MM-ISO 3310 A1 e A2, que é sobre as peneiras para o ensaio. O diâmetro das partículas é calculado através dos dados obtidos com o densímetro. O telhado verde é um tipo de uso da terra na arquitetura ligado à cobertura das edificações. Nesse modelo de cobertura, a terra serve como substrato para o crescimento de vegetação sobre o telhado da obra. Os principais benefícios desse uso são o melhor aproveitamento da luz solar, a redução da temperatura no interior do imóvel, o aproveitamento da água da chuva e, quando aplicado de maneira em escala, ou seja, em várias construções, o uso desse tipo de cobertura ajuda no escoamento das chuvas. Então, ele alivia o sistema de escoamento das cidades e pode até evitar inundações. Aqui a gente tem duas imagens exemplificando esse tipo de cobertura. Como as principais características, a terra usada nessa prática ela pode ser retirada de locais próximos ao local da construção, o que, além de mostrar facilidade de acesso ao material, é um fator que aumenta a sustentabilidade ecológica do projeto, já que não se utiliza materiais comprados ou grandes processos, ou seja, minimiza o gasto energético no total da obra. É importante falar também que a terra coletada tem que ser minimamente fértil ou ela tem que ser incorporada de matéria orgânica ou adubo. A importância da terra nesse tipo de telhado é que, além dela ter as características necessárias para o plantio e ela tem uma boa retenção de umidade, ela é de fácil acesso, como falei anteriormente, e ela é abundante, então é fácil de encontrar também. O que possibilita que esse tipo de telhado tenha uma larga expansão e tenha um futuro bom nos próximos anos. Os processos que envolvem esse tipo de instalação são a impermeabilização, que é colocar uma manta sobre a laje, uma manta de PVC, a água, que tem que ter uma camada de pelo menos 5 centímetros de água sobre essa manta, os módulos, que são grelhas de plástico que sustentam o resto da estrutura, a membrana, que é uma membrana de TNT que permeabiliza a água e segura o substrato e as plantas, e o substrato, que é onde são plantadas as plantas. Aqui a gente tem uma imagem que exemplifica essas camadas. É basicamente isso.